When the waves Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. O amor nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Miramês, do livro Saúde. Agora do livro Força Soberana. Envolvidos nesse clima de sublimação, passamos a encontrar todos os tipos de fluidos puros que nos atendem pelo poder da vontade. A fé gera autoconfiança. O trabalho no bem gera a serenidade e o desprendimento gera amor. Se queres harmonizar teus corpos em decadência, fala com eles, pede à consciência que os comanda o que deseja de saúde, de bem-estar. Saber pedir é um passo no caminho de receber. Até as células atendem o comando da mente, da vontade. Elas são vivas e obedientes. Ambas as obras por João Nunes Maia. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é sempre o nosso instrumento por ser a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, ou seja, uma síntese do ensinamento cósmico, uma lei da natureza. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves. E a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas, emissoras parceiras, tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível, receba o nosso carinho, a nossa gratidão e rogamos as bênçãos de Deus em vosso favor, que multiplique milhões de vezes o gesto de cada um. Aos que nos seguem em nossas redes sociais, aos que curtem, comentam e compartilham nosso trabalho, aos que se inscrevem e convidam outros a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, ou seja, qualquer coisa que faça para a expansão dessa mensagem, a compreensão e a vivência, Deus os abençoe e multiplique milhões de vezes o gesto de cada qual. Então, o Espiritismo, como o ensino universal dos espíritos, é o nosso instrumento de pesquisa, por ser uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. Então, nesta mensagem, ou nestas mensagens de Miramês, da obra Saúde e Força Soberana, temos um alento, um consolo formidáveis. Se nós desejamos a cura, você deseja a cura de todas as enfermidades que foram adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem a vida, porque Deus não criou doenças. Nós as criamos por desrespeito a essas leis. O primeiro passo
é amar-se. O segundo é amar a vida. O terceiro, amar a Deus. Por que colocamos nessa ordem? Porque tudo que existe é Deus. Amar-se, nós somos frações de Deus. Já estamos, a melhor forma de amar a Deus é amarmos-nos. Amar a vida é a sequência. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. E se eu amo a mim e amo a vida, estou amando a Deus por consequência. Porque o Deus que está mais próximo de mim é o que está na minha consciência. Então, o amar o outro como a si mesmo é amar esse Deus que está em nossa essência e, por extensão, amar os outros conforme o amamos. A vida, nós estamos em Deus, o arquiteto cósmico, que é a nossa destinação final. E na outra obra ele narra que se estivermos envolvidos nesse clima de sublimação, que é a evolução ou o exercício do próprio amor, passamos a encontrar todas as espécies de fluidos puros. Para que esses fluidos puros? Para nos atender pelo poder de nossa fé, de nossa vontade, de nossos objetivos. Como fazer isso? A fé gera autoconfiança, que é a confiança em si mesmo. O trabalho no bem, por ser o bem de todos, o eterno princípio, gera a serenidade. E o desprendimento com o qual nós fazemos, simplesmente pelo prazer de ser útil, pelo prazer de servir, gera amor. Já temos em nós uma fonte inesgotável e vai gerar amor a partir de nós ou a partir da vida de Deus. Então, se queres harmonizar teus corpos psicobiofísicos, morais e espirituais, e dentro dos corpos seus sistemas, os teus órgãos, que porventura estejam em decadência, fale com eles, pede à consciência que os comanda, porque cada corpo tem a sua consciência, cada sistema tem a sua consciência, cada órgão e suas subdivisões têm o seu comando. Pedir à consciência que os comanda o que desejamos de saúde e de bem-estar. Saber pedir, porque se eu não sei o que estou fazendo, eu não sei saber pedir. Saber pedir é um passo no caminho de receber, porque eu tenho que viver o que eu estou pedindo. Até as células dentro dos tecidos, que estão dentro dos órgãos, que compõem os sistemas, atendem à vontade da mente. Elas são vivas e obedientes, assim como os órgãos são vivos e educáveis, assim como tudo que existe, porque tudo é vivo e a luz, na sua expressão mais simples, já é viva e atende o comando da mente, o comando da vontade consciente. E tudo que existe é feito à base desta luz, conforme Miramês e Bezerra de Menezes. Feito isso, vamos para a última aula de Pietro Baldi e, por coincidência, a última também de orientações terapêuticas patogênicas do câncer. Como sempre lembramos, Jesus não é o Cristo, é uma fração do Cristo. Ele é o nosso mestre, modelo e guia, veio do Cristo para nos dizer que todos nós estamos em Cristo. Fazemos parte de Jesus, fazemos parte do Cristo, fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, que são os guias da humanidade. Como se o Cristo fosse a consciência que rege o corpo, o planeta Terra, que é um corpo vivo, um organismo vivo, e cada sistema do corpo fosse comandado por um guia da humanidade. Cada sistema desse corpo comandado por um guia da humanidade que você pode imaginar conforme o seu entendimento. Esses grandes mestres como Buda, Krishna
e vários outros como Francisco de Assis e tantos outros luminares. E dentro desses sistemas tem as subdivisões. E nós vamos percebendo que nesse devassar o incognoscível e nesse monismo de Pietro Baldi, onde Deus é a criação, vamos ouvir a voz de Deus em todas as coisas. Assim, 23ª parte, última parte das 6 etapas de orientações terapêuticas e patogênese do câncer, e a última também da série Devassando o Incognoscível. Essa é a 6ª parte, como falamos. Na apresentação, vamos relembrar a introdução que fizemos por ocasião da última etapa. Para concluir, tiremos algumas consequências de tudo o que dissemos. Quais as consequências? Não existe, não pode existir e é inútil procurar um micróbio no câncer. Ninguém consegue, pelo menos com a instrumentação física, porque ele é um bacilo psíquico gerado pelas mágoas, ressentimentos, ódios, desejo de vingança, calúnias, difamações, maledicência, maldade, tudo isso que nós vamos criando, pensando que estamos agredindo os outros estamos, na realidade, dilacerando a nossa própria alma, a nossa própria psique, conforme vários autores, a começar por Dias da Cruz, por Francisco Cândido Xavier. Então, se não existe esse bacilo físico, nós vamos entender por que ele não existe no decorrer dessa aula. Porque ele era considerado um vírus que transformou-se num ultravírus, à semelhança de seres pequeninos nesse universo, vírus, ultravírus, vermes, micróbios, também considerado a uma altura um micróbio, após a sua fusão da sua consciência com a consciência celular que desindividualizou-se e entrou na frequência desse ser em evolução. Então, nessa forma, ele não é encontrável materialmente, nem individualizável, nem muito menos isolável, como não encontrareis nem individualizáveis. Como não encontrarei nem individualizáveis, nem isoláveis na esfera de segmentação, uma vez que a fusão do espermatozoide e o óvulo, e bem assim suas respectivas cromatinas nucleares. Então, da mesma forma que não encontraremos esse vírus como um ser individualizável, isolável, como você pode entender a sua personificação, e também não encontraremos, após a fusão do espermatozoide com o óvulo, nem a personificação do óvulo, nem do espermatozoide, mas agora de um novo ser. Podemos encontrar em fragmentações ínfimas, para quem tem olhos de ver, mas não a personalidade de cada um individualizáveis em si. Feito isso, avancemos. Segue-se daí que a doença do câncer não pode considerar-se em sentido absoluto nem infecciosa, nem contagiosa, ainda que nisso tome parte a cromatina de um vírus micróbico, mas pode considerar-se doença degenerativa. Porque dependendo do vírus micróbico, pode ser contagioso, pode ser infecciosa e etc. Mas é uma doença degenerativa que vai desmontando todo o universo em desalinho, em desequilíbrio. Então, da mesma forma que não consegue se isolar,
segue-se daí que a doença do câncer, seja ela qual for, tem mais de 500 tipos de cânceres diferentes. Todos são personalizados porque cada um cria o seu. Não pode se considerar em sentido absoluto, nem infecciosa, então não tenha medo, porque não é infecciosa e nem contagiosa. Ainda que seja a fusão de um vírus micróbico com uma célula que desindividualizou-se, mas podemos considerar que é uma doença degenerativa que vai desmontando, como falamos, todo o universo biológico. Então, o vírus jamais será encontradiço, ou seja, jamais será encontrado no contexto do neoplasma, lá onde fica a cromatina, os cromossomos, o DNA, o núcleo da célula, porque perdeu seus traços fisionômicos de personalidades individualizadas. Se desindividualizou ao longo do processo de homogeneização da própria substância nuclear com a da célula. A substância nuclear vamos considerar a consciência desse vírus micróbico e também a consciência, o cronograma organizacional da própria célula, o seu DNA. Então, o vírus jamais será encontrado no contexto do neoplasma. Se você for lá no DNA, nos cromossomos, após essa fusão, você não vai encontrar, senão ínfimos traços para quem tem hora de ver, mas a personalidade como um todo, como se encontra quando você percebe a fusão de o átomo de sódio de cloro para formar o cloreto de sódio, você percebe, com olhos de ver, um e outro abraçados, formando um ser maior. Então você percebe, se dissociar, você vai ter a individualização dos dois. Mas é que uma vez fundido, pode morrer as células que você não recompõe nenhum nem outro nesse sentido. Só com a consciência organizadora do material dissociado, dependendo de quem está organizando, pode fazer outro vírus micróbico ou outra célula primária. Então não veremos traços fisionômicos, porque ele desindividualizou, ele perdeu a forma, suas características originais ao longo do processo de homogeneização, que ele foi influenciando gradativamente a célula e ela foi baixando por desleixo de seu dono a sua vibração até entrar na frequência desse vírus micróbico, da própria substância nuclear, onde a substância nuclear se funde a desse ser que em si não tem esse núcleo mais específico como o vírus, que ele é um aglomerado de proteína. Às vezes, dependendo do vírus, já tem a sua consciência, o seu DNA. Mas, normalmente, nem isso ele tem. Ele vai pedir para que a célula duplique a sua realidade, porque se ele tivesse o DNA, já seria o cronograma organizacional, ele se recomporia ou construiria a sua realidade no processo que acontece de cisparidade da própria célula, onde ela própria se clona. E ele não sabe fazer isso ainda e precisa de alguém para fazê-lo. No máximo, poderá achar-se circulando na cromatina, no estado granular ultramicroscópico, sobretudo durante a fase pré-neoplástica. O que é pré-neoplástica, segundo os dicionários? O mestre Google. Um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem simultâneos, esses conjuntos de sinais e sintomas, ou antes de um câncer, mas que não estão diretamente relacionados a um tumor. Então, um conjunto de sinais e sintomas. É o que nós chamamos de neoplástica. O que significa isso de fato? É assim que o espiroqueta, esse vírus micróbico,
uma vez entrando na economia orgânica, não sai mais dela, apesar dos remédios chamados específicos. Uma vez que entrou, que houve a fusão, ele jamais sairá, apesar dos remédios específicos. E nós vamos ver como solucionar essa questão. Então, voltando aqui, então, no máximo, poderíamos achar, circulando na economia do DNA no núcleo, ou quando ele fala que na parte nuclear, vale esclarecer, ele está falando do átomo, do núcleo atômico. Então, nós não vamos lá, desindividualizou-se ao longo do processo de homogeneização da própria substância nuclear, dos átomos desse elemento com a substância nuclear da célula, porque aqui não tem a consciência celular. Normalmente um vírus micróbico, ele pode ser um ser unicelular, sim, mas ele está mostrando algo antes disso, vírus, depois ultravírus, que vai transformar-se nesse ser micróbico. Esse vírus, que é a combinação do vírus com a célula, com o micróbio, que já são um ser unicelular, que pode ser uma bactéria ou outros elementos. Mas quando ele fala aqui que nós vamos encontrar esse processo, esses fragmentos no núcleo do próprio átomo, na consciência atômica e também na consciência celular. Então, no máximo, poderá achar circulando nessa economia nuclear, tanto do átomo quanto da célula, o estado granular microscópico, infrapartículas, quer dizer, ultramicroscópico, são os infracorpúsculos, desde os bósons de Higgs, você pode imaginar, até a energia nêutron para compor o núcleo do átomo. Vamos encontrar essas fragmentações, sobretudo durante a fase que está antevendo a formação de uma célula cancerígena e com ela a do próprio tumor. É assim que o espiroqueta, esse vírus, a espiroqueta de Chardim, uma vez entrando na economia orgânica, não sai mais dela, apesar dos remédios chamados específicos. Então, se for com medicação, jamais sairá dessa organização, mas vamos ver se é possível com outros meios. Cessada a sintomatologia reativa, onde a célula procura defender-se desse ser, então cessou, houve um acordo, a célula foi decaindo a sua vibração, ele foi se esforçando, cessou essa parte reativa, ele perde o estado figurado toxínico, aparentemente, e se transfigura para sempre no estado de ultravírus. Era um vírus, agora um ultravírus tóxico, que polui permanentemente a economia do indivíduo e de sua descendência. Por isso, nascemos com predisposições ao câncer de útero, de colo do útero, de intestino, de fígado, disso ou daquilo, dependendo de quem o gerou, e agora vai passar no seu material genético, mãe e pai, as tendências que não quer dizer que é obrigatória o desenvolvimento da patologia. Então, cessada a sintomatologia reativa, onde a célula vai procurar se defender, se for no mecanismo natural, sem a violência da medicina repressiva, ela consegue vencer isso, se vivermos segundo as leis da natureza. E cessou, fizeram um acordo, ele entrou, se fundiu, então agora ele perde o estado figurado toxínico, que ele tinha separado da célula, porque era com essa toxicidade em que ele foi influenciando a própria célula. E agora ele se transfigura para sempre no estado de ultravírus tóxico, porque houve a fusão do material genético.
agora que polui permanentemente a economia do indivíduo e de sua descendência. Assim, a doença é dada não pelo assalto atual de um micróbio, mas por uma geral incapacidade congênita do organismo de se defender-se. Incapacidade já revelada pelo fato de ter o organismo permitido o estabelecimento dele e sua colônia inicial. Então veja, assim, a doença é dada não pelo assalto do micróbio, não é somente isso, mas é isso também, mas principalmente uma geral incapacidade congênita. Quer dizer, aquele corpo perdeu essa capacidade pelo comportamento do condutor do próprio corpo, desse organismo, de defender-se, porque ele fugiu à harmonia, ao equilíbrio, à alimentação, a toxicidade de dentro para fora, dos elementos que falamos no início, e agora o que trazemos de fora para dentro. Então nós estamos minando a própria capacidade de defesa, o que nós chamamos de sistema imunológico, por conta do que trazemos de agressão para dentro do corpo, não só de medicações, como veremos, mas do nosso comportamento psicobiofísico, moral e espiritual. Então, incapacidade já revelada nas aulas anteriores, pelo fato de ter o organismo permitido o estabelecimento, quer dizer, esse ser estabeleceu-se em sua colônia inicial, na fusão dele com a célula que desindividualizou-se, e por conta disso formou-se essa colônia inicial para dar origem ao tumor, e a partir daí essas células não obedecem mais o comando central e elas seguem por conta própria, desmontando o próprio corpo em tudo que está em desarmonia, em desequilíbrio com as leis naturais. A tragédia não reside tanto, então, no fato de apresentar-se o tumor, quanto no ter sido permitido o advento dele. Então, a tragédia não é o tumor, foi o nosso comportamento que permitiu a sua formação. Por isso, cessando ou mudando esse comportamento, o tumor morre por si mesmo. Porque essas células que formaram o tumor, elas se nutrem do nosso azedume, do nosso queixume, da nossa arrogância, de todos os sentimentos contrários ao amor, à justiça, à caridade como processo de autoeliminação e outros mecanismos das leis de harmonia e de equilíbrio. Então, esta que é a gravidade, e não é o tumor em si, porque ele pode morrer de fome se cessa de ser alimentado com a nossa toxicidade de dentro para fora e cessa de entrar em nosso organismo os elementos desequilibrantes de fora para dentro, o tumor, com suas células, morrem por si mesmo porque eles se nutrem desses elementos. Principalmente quando falamos do açúcar, e o açúcar nos refrigerantes, nos biscoitos recheados, em tantos elementos tóxicos que trazemos para dentro do nosso organismo, sabendo que o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Então isso é que vai nutrir de fora para dentro, mais exatamente, os elementos com essa toxicidade, a parte física. E a parte de gerência desse universo está sendo, desse universo rebelde, pela nossa rebeldia interior. Portanto, o problema cifra-se ou resume-se todo em saber colocar alguém em condições de não permitir esse evento. E vimos de que depende isso, de voltarmos o nosso comportamento de forma harmônica e em consonância com as leis que regem a vida. Então, portanto, o problema principal, todo ele,
está resumindo em saber nos colocar ou alguém se colocar em condições de não permitir esse advento. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhora, bondade, benevolência, todo o bem que for possível fazer. O primeiro passo é amar, o segundo é amar, o terceiro é amar. Aí nós vamos prevenir isso. E vimos de que depende isso, exatamente de nossa vontade, de nossa mente, de nossos pensamentos, ideias, palavras e atitudes. A extirpação do tumor, por qualquer meio que seja, não pode recompor a unidade vital em sua harmônica submissão às leis que presidem ao equilíbrio da economia normal. Então, a extirpação do tumor não garante a cura. A agressão ao tumor com qualquer medicação não garante a cura. O que garante a cura? Então, por qualquer meio que seja, a extirpação do tumor, a desintegração dele, a cirurgia, seja lá o que for. Isso não pode recompor a unidade vital, que é a harmonia conforme as leis que regem a vida, em sua harmônica submissão às leis que regem essa vida, que presidem, são imprescindíveis ao equilíbrio da economia normal. A economia normal, as leis naturais que regem tudo e todos, do mais ínfimo ao mais elevado, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Nem o cirurgião, nem os raios-x, nem o rádio, nem outros medicamentos aparecidos hoje poderão fazer voltar um poder central decaído e incapaz de governar. Então fica muito claro essa repetição por vários mecanismos. Então nem o cirurgião vai curar-nos, nem os raios-x, as terapêuticas baseado nesta radiação, nem o rádio, você pode imaginar a radioterapia, nem outros medicamentos como a quimioterapia, etc., aparecidos hoje, poderão fazer voltar a um poder central decaído e incapaz de governar. Nós vamos voltar à corrente da vida após o conhecimento de si mesmo, o autoexame e esse exame de consciência, e agora nos predispormos a voltar à harmonia, ao equilíbrio conforme as diretrizes das leis que regem a vida, que se colocar no singular, chamamos de Evangelho ou chamamos de amor. Evangelho é força, vitalidade e vida. Evangelho traz as diretrizes, o amor é a ação dessas diretrizes como substância e força, gerando vida, e o que nós vamos fazer acontecer nesta gestação e promoção da vida, ele já como energia criadora, que nós chamamos de energia sexual. Só relembrando, o sexo, o mecanismo, é espírito com E minúsculo, a matéria-prima do cosmos, e vida. E esse espírito gerando vida para a felicidade dos que assim agem e para a harmonia do universo. Agora, a energia sexual como recurso da atração, da lei de atração, na perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste. Então, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. A matéria-prima. Agora, a energia sexual a serviço desse mecanismo. Então, a energia sexual como recurso da lei de atração. A lei de atração é a lei que gera a matéria inorgânica. Para a perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas,
esta energia sexual em todos os seres, por intermédio dos relacionamentos, face às capacidades das quais ela se reveste. Quais? Força, vitalidade, vida. Assim acontece com todos os governos fracos e ineptos ou incapacitados, que o primeiro sopro da revolução derruba. Assim somos nós. O governo consciente da sua realidade psicobiofísica, moral e espiritual, ele não vai deixar se derrubar só porque alguém está insinuando-se. Mas se ele demonstrar-se frágil ou fraco, nós vimos as células enfraquecidas, o vírus micróbico vai invadi-la, vai fundir-se com ela e formar um novo ser. E assim, quando percebermos a neoplástica ou a neoplasticidade, o conjunto de sintomas que estão interferindo numa situação, e lá no caso aquela neoplastia, aquele conjunto de sintomas estava interferindo no equilíbrio, porque estava a serviço do vírus micróbicos para interferir na mudança dos tecidos do universo próprio celular. A gente chama de tecido só a junção de uma célula com outra, mas ali há algo mais ínfimo dentro da própria célula, interferindo e mudando a sua estrutura para que houvesse a fusão. É o mesmo que vai acontecer em plano maior, quando esses seres vão interferir em nosso comportamento, e se não tivermos a sabedoria, a expertise, ele vai nos derrubar. Quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, tem umas que morrem quase imediatamente, porque aceitou, não quer mudança, quer comprar a cura e não tem a cura para vender. Então, quando ela quer reaver o comando de fato, ela consegue. Todos conseguem curar-se quando de fato deseja modificar-se, reaver o desequilíbrio, voltando ao estado de harmonia natural. Este é o triste destino das sociedades, tudo que existe dentro existe fora, civilizadas que se tornaram. Então, este é o triste destino das sociedades civilizadas que se tornaram como a nossa, insensibilizadas e enérgicas em suas virtudes reativas, discracizadas pelo materialismo hedonístico e tendente ao paganismo, poluídas em tudo o que surge no espírito por saprofetismo psíquicos que ecoam no plano orgânico como saprofetismos celulares. Aqui faltou um S. Então vamos lá. Assim como acontece dentro, acontece fora. Então este é o triste destino das sociedades civilizadas que se tornaram como a nossa, em nosso país, em nosso planeta, insensibilizadas, enérgicas em suas virtudes reativas. Não dá outra face. É olho por olho, dente por dente. Aí são enérgicas. Elas são discracizadas, vai perdendo a sua personificação de seres harmônicos e equilibrados pelo materialismo hedonístico e vai tendente ao paganismo, como nós estamos vendo. Deus não existe, a família não existe, a nação é uma anarquia e nós vamos vendo o câncer na sociedade. E poluídas, essas criaturas dentro dessa humanidade, poluídas em tudo que surge no espírito por saprofetismos psíquicos. O que é isso? Vírus e vibriões psíquicos, larvas mentais, seres que criamos para atacar a nós mesmos. Como existe o saprofetismo orgânico que vai atacar as nossas próprias células que estão perdendo o equilíbrio. Então, estados de consciência que vão perdendo o equilíbrio em nós, esses vibriões psíquicos, essas larvas mentais, vão devorando a forma do modelo organizador biológico que
em perdendo a sua função, vai refletindo no universo físico a desorganização. Então, que ecoa pelo plano orgânico em saprofitismos celulares. Então, lá está um estado psíquico, esses vírus e vibriões psíquicos, essas larvas mentais, agora vai transformar-se aqui no vírus micróbico, no ultravírus tóxico, que vai atacar igualmente os elementos celulares ou formar esses seres que devoram ou se nutrem dos universos celulares. É indispensável compreender que, no conceito unitário da natureza, mesmo se a ciência não admite isso, a saúde é dirigida também pelas qualidades de ordem, equilíbrio e sabedoria de um poder central, que é a consciência, que em tudo se prende ao princípio orgânico da vida, ou seja, é interdependente. O que acontece no espírito reflete aqui no físico. Não tem como separar o corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Então, se na causa está esses saprofitismos psíquicos, devorando esse universo psíquico e emocional, que nós chamamos de perispírito, vai refletir no universo físico como esses elementos que vai entredevorar as células por aqui. Então é indispensável compreender que, no conceito unitário, somos um ser uno. O ser psico, biofísico, moral e espiritual tem que ser tratado na sua completude. Tratar a parte física não vai consertar, nem a parte psíquica e emocional, nem só a moral. Espiritual, curar primeiro a alma, depois o seu comportamento, que é o moral, e com isso corrige-se o psíquico emocional e com isso a parte fisiológica ou biológica também. Então é indispensável compreender que no conceito unitário da natureza, tudo é uno, tudo está entrelaçado, mesmo se a ciência não se admite isso, porque normalmente, com raras exceções, admite, a saúde é também, ou é essencialmente, vai acontecer pelas qualidades de ordem que esse ser espiritual, na sua conduta moral, reorganizando o seu universo psíquico e emocional e a coordenação orgânica, vai acontecer como ordem, obediência às leis, dentro da harmonia e do equilíbrio e da sabedoria de um poder central. Somos deuses, então precisamos agir como tais. Meu Pai trabalha até hoje. O Cristo trabalha também. Devemos tê-los como exemplos, como estímulos e fazer por nossa vez o que nos cabe. Então agora o nosso poder central, estar de conformidade com as leis, que em tudo se prende ao princípio orgânico da vida. Então, o que acontece de harmonia no pensamento, na vontade que gera o pensamento, que gerencia a mente, no sentimento que qualifica os pensamentos, na palavra que coloca em movimento pensamentos, sentimentos, ideias e etc., e na atitude que vai torná-los personificáveis, ou atitudes concretas do lado de cá. Então, se isso é feito no mundo invisível, reflete aqui no mundo visível, no mundo intangível e agora no mundo tangível. Muito já se pode fazer evitando as causas determinantes do estado orgânico que predispõem ao desenvolvimento da doença. Então, o que nós podemos fazer? A doença está no físico, a causa está no psíquico emocional. A doença foi percebida no estado psíquico emocional, a causa está na conduta moral. A enfermidade é moral, a criatura é maledicente, fofoqueira, mentirosa, calunia, difama, então ela está enferma moralmente. Ela não tem ética, não tem respeito às diretrizes de equilíbrio e de harmonia, ela está enferma espiritualmente.
Então, feito isso, nós podemos evitar mudando o comportamento. Por isso que eu falo, nós passamos por 16 processos cancerígenos que foram identificados nos primeiros sintomas morais e até espirituais, nos desvios espirituais da ética crística ou cósmica. Depois, nesse comportamento moral em desalinho, já atormentando o psíquico e o emocional, e muitas vezes chegou a começar a dilacerar o campo físico. Por isso, aprendemos a identificar por já ter vivenciado experiências tanto na medicina integral, quanto na medicina, como a medicina chinesa, por exemplo. Agora, sabendo o que é o ser integral, como ele adoece, identificamos nas causas, a partir das manifestações ínfimas nesses efeitos dilacerantes na parte psíquica, emocional e física. Então, reavendo o equilíbrio psíquico-emocional pela conduta moral ilibada, pela conduta espiritual irrepreensível, nós vamos curando a causa e com isso desaparecem os efeitos. Vamos ler de carreirinha aqui e dar continuidade. Então, muito já se pode fazer evitando as causas determinantes do estado orgânico que predispõe ao desenvolvimento da doença. Eu acho que sobrou um M, e lá faltou um S. Que é que predispõe. Então, não, causa está certo. As causas que predispõem. Está certo. Isto é, evitar os coeficientes físicos e químicos que deprimem o tônus vital dos tecidos nos pontos em que agem localmente. Está aqui o tumor, aqui ou ali. O que nós vamos evitar na parte física da coisa? O café, o álcool, tabaco e muitos medicamentos, substâncias químicas irritantes nos alimentos, traumas, etc., logo que se deprime o tônus vital celular. Facilita-se a simbiose celular micróbica. Então, logo que tudo isso reflete no físico, vai deprimir o tônus vital celular e vai facilitar a simbiose célula micróbica, que é o vírus micróbico, com a célula desguarnecida. Então, rapidamente voltando. Então, muito já se pode fazer evitando as causas determinantes do estado orgânico que predispõe ao desenvolvimento da doença. Já falamos um pouco. Isto é, evitar os coeficientes físicos e químicos que deprimem o tônus vital dos tecidos, nos pontos em que agem localmente. Aí nós vamos ver onde está eclodindo esse desequilíbrio localmente, no fígado, nos intestinos, no pâncreas. Aí nós vamos ver onde está eclodindo esses processos cancerosos. Aí nós vamos sabendo, não sabendo se é exatamente ele quis dizer o café com açúcar, porque o veneno é o açúcar. O café puro, cultivado naturalmente, elevado a temperatura da água somente até 80 graus, não colocando pó na água, mas água no pó dentro do coador, sem açúcar, sabemos que é o único líquido que se pode tomar depois da refeição e não prejudica a digestão. Agora temos que analisar mais profundamente se ele está falando do café com açúcar. Eu creio que é o com o açúcar. Então, evitar. Álcool, tudo que é alcoólico. O tabagismo de forma geral e muitos medicamentos, quase todos, têm as suas substâncias tóxicas. Lê a bula de um simples analgésico, o mais simples que você imaginar.
sem ler o nome do analgésico. Pede para alguém caçar o mais simples analgésico e você vai lá e lê a bula. Aí diga-me se você tomaria sabendo dos efeitos colaterais. Então, substâncias químicas irritantes nos alimentos, que são usadas para a conservação dos alimentos, que são todos elementos que nós chamamos de cancerígenos, que vai criar a ambiência para a eclosão ou para o desenvolvimento do ultravírus ou do vírus micróbico ou do ultravírus tóxico, traumas, mágoas, ressentimentos, qualquer queixume, tudo isso que você pode imaginar na conduta moral e espiritual do ser. E ficou esta ferida. Ao invés de perdoar-se e perdoar para se libertar, prefere guardar mágoas, ressentimentos, ódios, desejos de vingança. Com isso faz a fofoca usando a maldade, a maledicência, a calúnia, a difamação, e não percebe que está criando o seu câncer particular. Então, logo que isso não é evitado, vai deprimir o tônus celular. A energia que gera, nutre e, de certo modo, organiza e mantém a célula. E com isso vai facilitar a simbiose célula micróbica. Dessa célula micróbica, que é a combinação das expertises ou experiências do ultravírus tóxico ou do vírus micróbico, com a consciência celular que desindividualizou-se, ela voltou ao estado primitivo, ficou parecidona com ele, quase na mesma frequência, porque houve um ataque dele. E a resistência dela, num dado momento, ele vai se cansando e ela também, e vai havendo uma acomodação, eles se fundem, e a partir daí, eles já não obedecem o que nós chamamos, ou melhor, antes ele até obedece o equilíbrio do organismo. Se o organismo estiver equilibrado, ele não ataca. Ele só entra em ação quando o organismo é desequilibrado, ele desequilibrou-se, saiu do estado de harmonia natural, do equilíbrio natural. Aí a lei permite que ele entre em ação para desmanchar o que está comprometido. E nesse processo de desmanche e fusão, aí constrói-se um ser que não obedece mais, a célula que foi maltratada se rebela. Ela não vai mais obedecer o comando central que dilacerou a sua própria consciência. Desindividualizou-a. Deixou de enviar os elementos que mantinham o equilíbrio, que é a força do amor, a força do evangelho, a vitalidade que a mantivesse viva em equilíbrio, para que ela permanecesse como vida. Agora vai começar o comportamento-se como morte, porque ela vai matar o corpo. Então, conhecendo isso, sigamos. Então, um regime de vida simples, são e regrado, previne o câncer. Dissemos no início que o câncer aumenta na proporção do afastamento do viver segundo a natureza. Então está aqui a principal receita. Então, um regime de vida simples. Falar a verdade. O bem de todos é o eterno princípio. Benevolência com todos. Indulgência para com as falhas dos outros. Perdão das ofensas. Então, essa vida simples, sã e regrada. E eu como para viver, não vivo para comer. Trago o estritamente necessário para a minha sobrevivência. Então isso previne o câncer, porque eu estou me comportando como os demais elementos naturais se comportam. Dissemos no início desta série que o câncer aumenta na proporção do afastamento do viver segundo a natureza. Saiu desse estado natural, as leis naturais que regem a vida, como está na questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? A lei de Deus. Eu sou feliz quando a obedeço e infeliz quando dela se afasto. Sou saudável quando a obedeço e doente quando a violo. Então está muito claro esse processo.
basta voltar-se a esse estado natural e sara de qualquer enfermidade, a começar pelo câncer. Então, ele parece um produto de vida artificial da civilização. O câncer parece um produto da vida artificial da civilização. Nutre-se de acordo com a natureza e não por gula, com produtos genuínos e não com produtos sintéticos, farmacêuticos industriais, conservados, com seus conservantes. Então, de carreirinha aqui, então um regime de vida simples, são e regrado, previne o câncer. Dissemos no início que o câncer aumenta na proporção do afastamento do viver segundo a natureza, comportamento antinatural. Então, o câncer parece um produto da vida artificial da civilização. Ele não parece, ele é um produto da vida artificial da civilização, de sair da corrente da vida natural. Então, se nós nutrirmos de acordo com a natureza e não por gula, somente o necessário para a vida, aproveitamento total, não desperdício, fazendo o máximo com o mínimo, com produtos genuínos e não com produtos sintéticos, que é o que estão querendo fazer com segundas intenções, já estão fazendo há muito tempo e agora aumentando, carne sintética, etc., você já sabe onde eles querem chegar. Quanto mais adoecer a população, mais ganhos. Então, sintético, farmacêuticos industriais e conservados, produtos conservados. Imagine, você vai fazer o leite pasteurizado. A partir de 64 graus, na fruta noni, que cura mais de 30 doenças graves, a começar pelo câncer, ela tem 153 fitonutrientes. Segundo os estudiosos, se elevarmos esta energia acima de 64 graus, a gente já mata tudo que ela tem de útil ao corpo. Agora imagine os micro-organismos do leite, que é elevado até 75 graus. O que é útil e nobre, praticamente vai todo mundo embora. Baixa a 9 graus de temperatura. Mata mais outra quantidade, se sobrou alguém. Extrai a gordura, que é o melhor do leite, para fazer outras coisas, e vai fazer o leite pasteurizado com soda cáustica, formol e etc. para durar 3 dias. O que tem naquele que dura 6 meses de conservantes? E ainda a camada de alumínio dentro da caixinha. É tudo menos leite e o organismo não reconhece mais como tal. Aí fala que o corpo tem intolerância à lactose. Será? Se for o leite natural? Agora, da vaca, que o ideal seria a vaca que nunca tomou medicação de qualquer espécie, que vive de acordo com as leis da natureza. Aí você pode considerá-lo leite. Porque eu tenho um amigo que ele tinha suas vaquinhas e deu as vaquinhas para atender às exigências da indústria, tanta medicação, chegou ao grau de maestria do leite que eles queriam. E ele tomou consciência e disse: isso não é mais leite. E eu não quero isso para mim. Vendeu a fazenda de porteira fechada. Por conta disso. Então já não era mais o leite natural, ou de acordo com as diretrizes da natureza. Sigamos. Então, evitar os medicamentos violentos da medicina repressiva que, estrangulando ao nascer os processos morbosos agudos e desviando-os de seu curso natural, deixa o pélago humoral poluído e em tempestade, resultando daí o enfraquecimento da resistência celular. Então vamos mais uma vez repetir. Então, evitar os medicamentos violentos da medicina repressiva.
antitérmico para curar febre. Antitérmico não cura febre. Cura febre, que é um processo do próprio sistema imune, porque elevando-se a temperatura vai matar certas bactérias, certos vírus, com a temperatura alta. Se eu quero ajudar o corpo fortalecendo, vitalizando, o banho de forma natural, dependendo da situação, até o banho gelado dentro da banheira de gelo, para ajudar o sistema imunológico a vencer a situação, porque está havendo uma infecção, a presença de vírus que foram ativados. A isso chamamos de infecção. E pode estar havendo também inflamação. E sabemos que o gelo é um anti-inflamatório natural, que o alho é um anti-inflamatório natural, que o açafrão é um anti-inflamatório natural. Ao invés de eu ajudar o sistema imune com o que a natureza oferta, eu quero paralisar, mascarar a situação em si, com essa repressão. Então, não estou ajudando o corpo a sarar, eu estou ajudando o corpo a enfraquecer, porque cessa o combate. Então, imagine alguém que está no combate, já quase vencendo a guerra, e chega alguém lá e manda parar. O inimigo se recua, se fortalece, porque já conhece o adversário e volta com força total. Por isso, quando estamos fazendo uso de tais medicamentos, não consegue solucionar a situação, porque apenas mascarou, o vírus ou a bactéria voltam mais fortes e a cada vez doses mais altas e a cada vez mais criando remédio e aumentando as doenças. Isso vai estrangular ao nascer. Então começou a patologia, começou a febre, começou a infecção, que é esse embate entre as forças de defesa e ataque. Então os processos morbosos, que são esses ataques agudos, que pode ser a febre ou a infecção, né, seguida de febre e a inflamação, e desviando do seu curso natural. Por exemplo, nós curamos a infecção chamada sinusite, após mais de 30 anos de medicação que foram inúteis, porque não curou, embaixo do chuveiro, com um fiozinho de água na direção do centro frontal, fazendo o exercício onde está a infecção, com massagens e estímulos para a desintegração da infecção, fortalecendo o sistema imune com a presença da água, da meditação, da oração. E a cura aconteceu. E nunca mais tivemos dor de cabeça e etc, etc. Nada contra coisa alguma. Estamos falando como é o mecanismo natural do pai da medicina, que foi Hipócrates. Que seu alimento seja seu medicamento. A cura está em você, dizia ele. Se alguém perverteu a sua medicina, esse alguém vai haver com a lei. É necessário que haja escândalos, ai de quem fizer. Então, evitar os medicamentos violentos da medicina repressiva, que estrangulando ao nascer os processos morbosos agudos e desviando-os do seu curso natural, porque tem um curso natural de um vírus, vai haver um embate ali 7 dias, por exemplo. Se eu fortalecer o sistema imune, às vezes eu consigo vencer a guerra com horas, que acontece no nosso caso, com máximo dias, mas não chega mais nem ao que era antes considerado, né, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias ou algo parecido. Então esse mecanismo natural e deixa o pélago humoral poluído, e em tempestade, esse pélago, nós já vimos, lá nos anticorpos, lá nas células citotóxicas, esse fisioquímico humoral, esse líquido intracelular, intersticial, ou o que mais exatamente eles chamam disso. Só que isso, na realidade, é o que nós estamos pensando e sentindo que forma essa toxicidade ou esta pacificação. Porque o que se fala de líquido aqui no corpo, desse líquido humoral, de fato ele vem dos nossos humores mesmo.
Porque quando pensamos, quando sentimos, o que nós pensamos e sentimos estão indo para todo o universo celular, desde o núcleo à periferia, e vai mais exatamente para dentro dos microvórtices, dos microtúbulos, nas entranhas dos centríolos, como energia tóxica ou nobre, para a cura ou para a morte, e antes já veio uma cota que impregnou em todo o citoplasma, no núcleo, começa a matar o DNA, segundo Joana de Ângeles, as informações nele contidas, a desorganizar o cronograma organizacional por vírus e vibriões psíquicos que criam e poluem esse pérogo humoral. E agora, se eu quero que isso recupere, eu preciso mudar o meu pensamento, os meus sentimentos, o meu humor espiritual, moral e etc., porque vai poluir e vai gerar a tempestade desequilibrante aqui do lado de cá, resultando daí o enfraquecimento da resistência celular. Então isso em mim forma a consciência diretora da célula, que é a energia que organiza e mantém a vida, vem desse universo em mim, do meu pensar, do meu sentir, que segundo André Luiz, o pensar e o sentir forma todos os hormônios que gerenciam o físico, ou vai pacificá-lo ou desequilibrá-lo, vai transformar-se numa tempestade ou numa calmaria, e ao mesmo tempo, percebendo essa realidade, que no pensamento eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável de energia, agora segundo as diretrizes do equilíbrio e da harmonia, ao invés desse pérogo humoral poluído em tempestade, eu posso estar com ele despoluindo. Imagina o rio Tietê sendo despoluído e ao mesmo tempo cessando as tempestades, dos desequilíbrios, dos esgotos que nele se escoam. E vai resultar aqui o enfraquecimento, porque cessa o mecanismo de gerência da célula, cessa o mecanismo de nutrição e de geração da própria célula. Ela vai morrendo, ela vai voltando no seu estado primitivo, e para sobreviver, ela nesse estado primitivo combina-se com esse vírus micróbico, e ele sobrevive porque ele já é tóxico em si mesmo, ele vive nesse ambiente, e torna-se junto com a célula, que ela volta ao estado primitivo, que é o estado de bactéria, de ser unicelular, e agora nesta fusão eles vivem no tóxico e sobrevive, só que começa a matar o próprio corpo, que estaria alcalino ou em equilíbrio, ou desequilibrando um tanto mais. Começando por desmontar o que está em desequilíbrio, e esse processo de desmanche de uma célula já influencia as células vizinhas. Basta lembrar da obra Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele mostra indígenas indo cortar uma árvore para fazer uma canoa, alguma coisa, conversa com a árvore, fala que vai matá-la, vai cortá-la para esse fim. As do entorno desmaiam, quer dizer, a consciência foge, e eles vão lá e cortam qualquer uma das que desmaiou, menos aquela que ele estava conversando. Então, quando a célula cancerígena está em pleno embate, aquele vírus micróbico invadindo-a, porque ela está desguarnecida, quando percebe o que está acontecendo naquelas do entorno já se enfraquece. Vai acontecendo um processo semelhante. E quando ela se funde e se faz uma individualização, ela já corrompe facilmente as que estão no entorno e vai formando a massa tumoral. Desaprofitizar em tempo o terreno orgânico, estimulando o organismo a combater a cilada permanente do saprofitismo endorgânico, de modo que a célula orgânica, no prolongado contraste com o saprófito, seja sempre vitoriosa e não se precipite no estado de involução, que, coincidindo com o estado de involução da célula saprofitária,
permite o aparecimento da simbiose e, portanto, da neoplastia. Então vamos... Então, dessaprofitizar em tempo o terreno orgânico é voltar a esse estado de harmonia, não criar um ambiente para os seres saprófitos ou saprofitários têm ambiência para começar a desmanchar ou se nutrir das próprias células enfermas. Então, nós vamos fazer isso em tempo no terreno orgânico. Como vamos fazer? Nós vamos estimular o organismo a combater a cilada permanente do saprofitismo endorgânico. Eles vão estar prontos, estão ali observando o vírus micróbico ou ultravírus tóxico para entrar em ação. Se eu não dei conta de restabelecer esse equilíbrio, que deveria fazer isso de modo que a célula orgânica, no prolongado contraste com o saprófito, porque ele vai estar tentando o tempo todo a dominá-la, de acordo com essa ambiência. Se eu fizer essa prevenção, a célula sempre sairá vitoriosa e não vai se precipitar no estado de involução. Porque quando ela vai desarmonizando, ela vai involuindo, vai voltando ao seu estado primitivo de bactéria, muito próximo a esse vírus que vai tornar-se um micróbio na união com ela, ou ultravírus tóxico. Antes é um vírus toxínico, que aparentemente vai parecer que não está mais toxínico, até fazer a parceria com ela, depois começa a estabelecer a parceria, torna-se um vírus tóxico, funde-se com ela com essa característica tóxica, e aí vai começar a carreira do saprófito, porque agora ele vai se nutrir de outras células semelhantes em desequilíbrio. Então, de modo que a célula orgânica, no prolongado contraste com o saprófito, no combate, sistema imunológico e o agente agressivo, então seja sempre vitoriosa e não se precipite no estado de involução. Que se precipitar nesse estado de involução, gerado por os elementos psicobiofísicos, morais e espirituais em desalinho, como falamos, ela vai coincidir, vai entrar na mesma frequência com o estado de involução da célula saprofitária. Daquelas células que já houve a fusão do vírus com a célula que enfraqueceu, transformou-se nesse ser saprofitário e vai permitir o aparecimento da simbiose desse vírus com a célula. Portanto, vai começar essa neoplastia. O que é? A interferência por intermédio da simbiose e a fusão dos dois elementos, que neoplastia significa que alguém está interferindo. Você pode imaginar a cirurgia plástica, está recompondo o tecido, está reordenando e, no caso aqui, está desequilibrando, mas está fazendo uma fusão de dois seres para a preservação da vida como eles entendem, e é lei que permite a sua criação para desmanchar o que já está comprometido. Eles estão sendo criados, permitidos pela lei, porque está tudo desequilibrando-se. Eles só vão fazer essa parceria, essa simbiose, para começar a desmanchar todas as células comprometidas, e eles vão se nutrindo disso e expandindo como massa tumoral, e o resto nós já sabemos. Então, para o dicionário, neoplastia é a restauração de tecidos orgânicos ou a interferência neles por processo natural. Se for a restauração de tecidos orgânicos por processo natural, considera neoplastia também. Ou por intervenção plástica. Você pode imaginar a cirurgia, mas aqui você for lá espiritualmente. Então está acontecendo a intervenção do micróbio na célula em desequilíbrio que involuiu, e agora nós vamos o ofício de plasmar. Então, essa interferência, ele vai plasmar alguma coisa, dar forma a algo que é a célula viromicróbica. A arte de modelar está modelando ou
conhecido em artes plásticas, você fazer as suas obras de arte ou dar forma àquilo que você imagina. Então, trata-se de combater a causa primeira do mal, isto é, aquela fragilidade e morbilidade dos tecidos e aquele particular quimiofísico-tropismo que lhe preparam o terreno. Então veja aqui agora, trata-se de combater a causa primeira do mal. A parte espiritual, moral, psíquica, emocional, até chegar no físico. Isto é, aquela fragilidade e morbilidade dos tecidos e aquele particular quimiofisiotropismo. Então, quando nós vamos ver esses estímulos na parte química e física, esse tropismo, então ele está gerando estímulos para esta baixada de vibração ou, dependendo, para o reerguer. Que ele prepara o terreno para o desequilíbrio, para que haja a fusão, porque vai haver os estímulos de quem está agredindo para que a outra se rende e entre na sua. Ou se nós mudarmos a polaridade, nós vamos trazer esses estímulos para o reequilíbrio do próprio universo, para combater a causa do mal, com esse quimiofísico-tropismo, porque são estímulos que vamos levar para frente, para o alto, para haver a prevenção. Mas há outro fator importante, ou importantíssimo, e é o elemento espiritual, que é o que nós falamos, a cura espiritual. Tudo é conexo, ou tudo está em conexão no universo e também no composto humano. Tudo é interdependente. E esse do ser humano, do composto humano ou do ser humano, feito de alma e corpo. Então há outro fator importante, que é o fator espiritual. Tudo está em conexão na criação em Deus, no universo, e também no composto humano, que é feito de alma e corpo. Corpo é o efeito, alma é a causa, e se tudo está em perfeito equilíbrio, o que acontece na alma reflete no corpo, como veremos. Chega-se a admitir a nossa ciência materialista que a psique deriva da matéria do corpo e não ao contrário. Isso é fato, porque não admite o espírito. E hoje o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fala, não tem como formar um coração sem a força do espírito. Então, no processo encarnatório, primeiro a alma, depois o corpo. Mas no processo evolucional, primeiro o corpo, que forma a própria alma. Porque tudo é espírito, princípio inteligente do universo, que vai evoluir até transformar-se nos elementos físicos, que vão evoluir até compor os elementos psi. E são esses psi-átomos, nascidos do corpo físico, da matéria densa, que está a caminho para tornar-se espírito individualizado, que, segundo Hernani Guimarães Andrade, cientista respeitado em mais de 140 países, na obra Psiquântico, é com esses psi-átomos que vamos formar a psique, a alma, o espírito. Então, de alguma forma, a ciência não admite o espírito, isso é fato, a ciência materialista. E também a ciência, mesmo às vezes espiritualista, poucas admite que a alma de hoje antes foi o corpo que evoluiu até se transformar em perispírito, que evoluiu até se transformar no espírito, conforme o próprio Kardec. Então, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se evoluiu até se confundir, se transformou nos elementos psi, componentes do perispírito. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito é a alma evoluindo, segundo Kardec. Agora se fez espírito. Agora no processo encarnatório é um ponto desse espírito que vai construir um novo corpo, porque ele já passou por esses estágios.
Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo, a aprender gradativamente em todas as partes e a presidir todas as coisas. 560, questão da mesma obra. Voltando a 540, primeiro obedece aos fenômenos físicos, sendo átomos, matéria densa. Mais tarde comanda. Para comandar o corpo físico, tem que ser perispírito. Mais tarde ainda comanda e dirige os fenômenos morais. Se considerado a individualidade moral, na questão 72A do Livro dos Espíritos, é a inteligência, quem comanda a inteligência é a consciência. Então, as duas coisas, se vermos com um novo olhar, está certo. Então, chega-se a admitir nossa ciência materialista, que a psique deriva da matéria do corpo. Germes de grandes verdades. E não o contrário. Então, as duas coisas só ocorrem para quem tem olhos de ver. Nós, ao contrário, não podemos deixar de admitir o poder da psique, o poder da alma formadora, diretora e conservadora do corpo, tanto no que diz respeito ao aparecimento e ao próprio propagar-se e difundir-se dos estados morbosos, como no que relaciona ao mais ou menos rápido desaparecimento dos fatos patológicos. Assim, pode-se afirmar que a psique pode fazer adoecer o órgão sadio, como pode curar o órgão doente. Então, veremos com calma. Então, nós, ao contrário, naquele momento, ele admite que não podemos deixar de admitir o poder da psique formadora, da alma, da consciência que vai formar o fenômeno, que vai a forma, seja ela qual for. Camille Flammarion fala que sem a alma virtual, sem essa consciência, não existiria a forma física. Então ela é formadora, ela é diretora e conservadora do corpo. O corpo é o efeito, o espírito, a alma é a causa. Tanto no que diz respeito ao aparecimento desse corpo e ao próprio propagar-se, a evolução do mesmo, e difundir-se dos estados morbosos também. Então vai aparecer tanto no que diz respeito ao aparecimento e ao próprio propagar-se e difundir-se dos estados morbosos também. Pode ser uma coisa nobre até aqui, diretora e conservadora do corpo, tanto quanto pode ser mórbida, destruidora também. Como no que relaciona ao mais ou menos rápido desaparecimento dos fatos patológicos, dependendo da mudança da alma condutora conservadora do corpo. Assim, como André Luiz também narra, doença do corpo pode gerar doença da alma e doença da alma gerar doença no corpo. Pode-se afirmar que a psique, a alma, pode adoecer o corpo sadio, se ela está em desalinho com as leis da natureza, no pensar, no sentir, no falar, no agir. Como pode curar o órgão doente, se foi a situação existente, ela volta ao equilíbrio conforme as leis naturais, que ela desequilibrou para que o corpo adoecesse, mas o corpo pode adoecer sem a alma estar enferma, que é o dizer de André Luiz, por conta dos elementos que nós estamos trazendo, tóxicos, para o próprio corpo. Então a gente adoece o corpo sem a alma estar doente, embora é a alma que está escolhendo ou está sendo induzida a comer tais ou quais, ou trazer tais ou quais elementos para dentro do seu psiquismo, que é o que se pensa, sente, fala e o que se come ou que se canaliza pelo sistema digestório também. Ainda que a biologia queira explicar todos os fenômenos, mesmo espirituais, só com o mundo físico permanecem demonstradas essas nossas afirmações por todo o sistema desenvolvendo a nossa obra.
Então, ainda que a biologia acadêmica queira explicar todos os fenômenos de forma materialista, mesmo os fenômenos espirituais, de forma agora espiritualista, só com o mundo físico, hoje a gente já consegue fazer isso também. É as duas coisas, mas a evolução, como nós falamos na série anterior, permanece, mesmo que eles queiram fazer isso, vai permanecer demonstrada na prática as nossas afirmações por todo o sistema desenvolvido em nossa obra, desde as individualidades que são compostas de individualidades menores até chegar ao infinito negativo, ou as maiores compondo outras ainda maiores até o infinito positivo. Então, se observarmos em sua obra, vamos ver o princípio que organiza e mantém a vida, como o espírito na sua origem, depois a vida constituída, ele próprio mostrando isso, nós já mostramos nas aulas. Então, aqui antes foi radiação, radioatividade, luz, calor, eletricidade, transformando em vida, a vida gestando a consciência, e agora a consciência é o princípio ordenador da própria vida, mas nasceu da evolução da própria vida. Então é só observar que ele próprio mostra isso. Então aquele princípio vital, imaterial e imponderável, que é a alma, é tudo. Porque sem ela a matéria seria incapaz de agregar-se em organismos vivos. Aí você pode perguntar, mas se a parte física evolui até transformar-se na alma, quem estava organizando a parte física? Deus. Ele está inteiro no íntimo de todas as coisas. Então, no espírito, princípio inteligente, o que o gerencia inicialmente é o próprio Criador. Ele está dentro, ele vem de dentro para fora, desabrochando os potenciais. A partir de uma altura, assim como meu Pai me confiou um reino, disse-nos Jesus, eu também vou-lhe confio. Então já fui mineral, vegetal, animal, pré-humano, adquiri a razão, aprendi a pensar. Nós, os humanos, seres pensantes, conscientes, intuídos e inspirados, agora temos que assumir a condição de deuses do nosso próprio universo. Agora somos deuses para os nossos átomos e somos átomos para os deuses que compõem os universos. Então aquele princípio vital, lá no início, imaterial e imponderável, que é a alma, que após se fazer vai encarnar-se uma fração, é tudo que existe agora no sentido que vai perpetuar, que é imortal. Porque sem ela a matéria seria incapaz de agregar-se em organismos vivos. Tem que ter um princípio ordenador. Então, no início, o próprio autor da vida faz até individualizar-se os primeiros seres que, a partir de um X, gere a própria vida. Por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que foi a galinha. Não foi o ovo. Deus fez a galinha. Nesse processo dele conduzir até ali, agora deu à galinha o seu ovário para que ela colocasse ovos. E você pode perguntar, mas só a galinha e o galo? Calma. Apenas a galinha com um dos ovários atrofiados, o outro em produção. Fala, mas e agora como que faz? Sabemos do processo que acontece da partogênese. Então tem seres que sozinhos, mesmo a galinha, ela pode se atrofiar o segundo ovário, ela pode virar galo, mas inicialmente vai acontecer no próprio organismo, como existe seres parecidos com ostras, só que de água doce, que tem os dois órgãos. Então, até certo ponto, vai acontecer o mecanismo de autoduplicação, que é a cisciparidade da própria célula. A partir de um X vai ter macho e fêmea, embora na Gênese de Moisés, façamos o homem macho e fêmea, à nossa imagem e semelhança. Então, ser criados os primeiros protótipos pelo próprio Criador, depois dar-lhe as condições de continuar a gerir, crescer e multiplicar-vos, como nós já sabemos da história. Para ser positiva, a ciência apega-se
a experiência. Mas o que dirige a experiência é a sua razão interna, a sua consciência, a sua alma, o seu espírito, seu finalismo, que é a nossa fatalidade, que lhe guia o processar-se. É um conceito que pertence ao espírito, à própria consciência do indivíduo, e não tem como ser diferente. Então, para ser positiva, a ciência apega-se à experiência, só a parte material. Mas o que dirige a experiência dos próprios cientistas e na própria ciência é a sua razão interna, que é a sua consciência, a sua intuição. Seu finalismo, que é a sua chama eterna do ser imortal, que lhe guia o processar-se. É um conceito que pertence ao espírito. Ele não sabe por que está indo para aquela linha de raciocínio, mas está vindo de dentro, mesmo que ele não admita que não exista o espírito. Sem esse conceito que o ilumine e que nos revele a alma do fenômeno, a consciência que está gerindo o fenômeno, este não tem significado. Então, se ele não tem a sua consciência diretora, não tem razão de existir. Só a matéria, o acaso, não vai gerar isso. Por isso que não existe consciência sem vida para gerir. E não existe vida sem consciência para conduzi-la. Então, a vida forma a consciência, como nós vimos com o próprio Pietro Baldi, né? E agora a consciência do fenômeno gerando outros fenômenos a partir de sua expertise. A experiência precisa ser interpretada por meio do engenho que foi definido. Qual é esse engenho? A faculdade de unir e reduzir à unidade comum coisas separadas e diferentes. Está lá nesse autor, ou nesta obra. Então veja. Então no espírito ele tem a faculdade de unir e ao mesmo tempo reduzir, tornar uma unidade comum, comportando-se como uma única consciência, as coisas separadas e diferentes, que estavam esparsas. Átomos formando moléculas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, sistemas, corpos e tudo mais. Em muitos casos, seria necessário começar curando a alma, onde está a causa da enfermidade. Por esses caminhos, hoje desusados, porque antes era assim, hoje já não é mais assim, a terapia futura poderá curar muito mais doenças do que hoje se possa imaginar se voltássemos às ideias de Hipócrates, o pai da medicina. Ou a medicina chinesa, que é muito mais antiga do que Hipócrates. Então, em muitos casos, seria necessário curar a alma. Eu afirmaria que em todos os casos é necessário curar a alma primeiro. Então, por esses caminhos, curando a alma primeiro, que é o que fazia Dr. Calais, Revista Espírita de Allan Kardec, vai lá e consulta. O sono do espírito é o artigo, são 2 artigos. Junho de 1866. Ele curava seus pacientes mudando a parte moral da alma, sem medicação. Então, ele buscava a causa do desequilíbrio psicobiofísico, o desequilíbrio moral e espiritual da alma. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. Então, por esses caminhos, que é a cura integral, que hoje desusados, porque não quer curar de fato, quer fazer a manutenção da doença, a terapia futura, que Emmanuel falou que a medicina do futuro será puramente espiritual, curará o espírito e ele fará o resto para a cura dos seus corpos. Aí nós poderemos curar muito mais doenças e até no futuro não ter mais doenças, porque Deus não criou doenças, existem doentes. Na realidade não existem doenças. Se o espírito se torna um ser saudável, harmônico, em equilíbrio com as leis naturais, ele não mais adoece. Se estiver doente, sara, e se estiver saudável, não adoece mais. E finalizando, mas isso não exclui que, paralelamente, a nova ciência sutil das ondas e radiações,
com que ela mesma se vai encaminhando para o reino do Espírito, que é o que está fazendo hoje o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e vários outros médicos e cientistas, possa achar a entrada que beneficiará e salvará tantos pobres seres sofredores. Então isso não exclui o que nós já temos em pauta, mas aquilo que visa curar, não é aquilo que visa adoecer ou dilacerar o sistema imunológico. E paralelamente ao que já se possui, essa nova ciência sutil das ondas e radiações, que nós estamos vendo agora saindo várias terapêuticas de frequências, ondas e radiações, já nessa, não estou falando lá de rádio, químio, a ciência opressiva, que interrompe o processo. Estamos falando de terapêuticas alternativas ou medicinas integradas, com que ela mesma se vai encaminhando. É isso aqui mesmo, aqui eu acho que está ondas e radiações, a ciência, que eu acho que é mesma, se vai encaminhando para o reino do Espírito. Então ela mesma, a ciência mesmo vai encaminhando para o reino do Espírito, possa achar a entrada e beneficiará e salvará tantos enfermos, mostrando que ninguém cura ninguém, nem Jesus curou. O que cura é o próprio indivíduo com a sua transformação, voltando aos estados naturais da própria vida. E aqui não tem cenas do próximo capítulo, porque é o final de nossa série. E aí, foi muito cansativo, né? Mas era a aula final, então não tinha como ser diferente. Gratidão infinita a todos vocês por mais essa jornada que foi bem longa, né? 23 aulas. E agora, cenas dos próximos capítulos. Com Ramatiz, não colocaremos tantos conteúdos como foram até agora. Serão poucas telas, diálogos mais expansivos e depois a troca de ideias entre nós, para que haja um processo de maior aproveitamento. Então, em novembro, de 8 a 9, estaremos em Barra do Garças. Vai ser uma jornada bastante intensa. Começaremos na sexta-feira, uma viagem de 700 quilômetros, chegar lá e fazer uma palestra convite, que é lá no espaço Francisco de Assis, no auditório das obras sociais dessa instituição, que fica na Avenida Otacílio José dos Santos, é sem número, Jardim Nova Barra, Sul, ao lado do anel viário. Então é fácil lá para quem mora lá ou na região. Então às 20 horas, Querer, Saber e Amar, no dia 8. E dia 9 começa logo de manhã, às 8h30 da manhã, a nossa fala. Começa às 8 horas o evento, mas recebe as pessoas e tal. Então deve começar lá pelas 8h30 a nossa fala, onde nós vamos versar sobre o tema O Amor é a Alma da Vida. Depois tem o intervalo do almoço, voltaremos às 13 horas, meia hora de algumas atividades. Depois às 13h30 às 15 horas, nosso segundo módulo, Quem Cura Quem? Depois um intervalo de meia hora, de 15h30 às 17h, aí finalizando o seminário, Eu Sou o que Penso e Vivo o que Falo. Tá aí a cura para todas as doenças nesse segredo. Depois à noite, finalizando com uma palestra. A alma em si só se nutre de amor. Então começamos com o amor é a alma da vida, primeiro com os poderes da alma e depois finalizando que a alma em si só se nutre de amor. Para mais informações sobre o evento, contatos no 66, que é o DDD, 99252-8688 e 66, que é o DDD, 99905-0850. O primeiro é com a Larissa e o segundo com Melquiades.
as outras informações de nossa agenda, além do que o nosso filho Max gravou para vocês. Então, para agendar eventos ou para aquisição de nossos livros, temos o WhatsApp 11 97444 0770. Então você pode pedir os livros, autografados ou não, ou nos convidar para palestrar, como fez Melquides e tantos outros. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, será exibido aqui em nosso canal Despertar da Consciência Eu Sou o que Penso e Vivo o que Falo, tema desenvolvido na Associação de Assistência Multifuncional e Especiais, Flores de Maria. Então, Flores de Maria é o nome da instituição e depois ela tem essa função. Ela é uma associação de assistência multiprofissional a especiais, as crianças especiais. Onde é? Em Santos, que aconteceu esse estudo, que foi um estudo, uma mesa redonda. Então, no sábado às 10 horas, a 14ª parte da série Além dos Horizontes com Miramês. No próximo sábado, às 20 horas, será exibida outra palestra, que foi o estudo da encarnação ou reencarnação, desenvolvido no grupo assistencial, na residência da Fernanda e do Bruno, em Lins, os pais da Alícia. Foi um estudo maravilhoso, com a presença dos nossos irmãos de Cafelândia, e de Promissão, e o encontro fantástico que aconteceu, como se fosse um bate-papo familiar. Vale a pena. E na terça-feira, às 20 horas, a segunda parte, aqui é o que acontece no grupo Tempo de Despertar o Ser, agora vem para o nosso, ser postado em nosso grupo. O Amor e o Amar, estudando esse tema, o Amor e o Amar do nosso livro, já a parte 2, que virá na terça-feira às 20 horas. Às 21 horas, Davi Ascenso, em seu canal, Programa Espiritismo e Vida, reprisará mais um episódio aqui, que acontece aqui no domingo como esse. Então se inscreva no grupo Tempo de Despertar o Ser, da Adriana Rochas, o Ser Integral do Dr. Jonas Moura, Programa Espiritismo e Vida de Davi Ascenso, assim como o nosso, o Despertar da Consciência. Curta, compartilhe e comente os nossos vídeos, nos ajude na propagação das ideias. Gratidão infinita a todos. Aline Gonçalves, que está sendo assessorada pela Isis e pela Maria Flor, dando a sustentação vibracional. Gratidão pela presença. Espectadores, empresas, emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, fiquem na paz de Deus, na paz do Cristo e com a nossa agenda presencial. Namastê. Palestra presencial com Sebastião Camargo, dia 21 de outubro de 2024, às 19h30, onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. Local: Centro Espírita Jesus de Nazaré. Endereço: Rua Frei Antônio, número 780, BNH, 4º plano. Tema: Evangelho e Vivência. Responsável: Munir. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Dia 22 de outubro de 2024, às 19h30. Onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. Local: Centro Espírita André Luiz. Endereço: Rua Mohamed Hassan Raj, número 835, Parque Alvorada. Tema: Quem cura quem? Responsável: Munir.
palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Dia 23 de outubro de 2024, às 19h30. Onde? Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Local: Casa de Aprendizagem Tia Verse. Endereço: Rua Bolívia, número 3031, Jardim Eliane. Tema: Lei de Compensação. Responsável: Munir. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Dia 25 de outubro de 2024, às 19h30. Onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. Local: Centro Espírita Portal da Luz. Endereço: Rua dos Caiuás, número 935, Altos da Monte Alegre. Tema: Que é Jesus, o Cristo? Transmissão ao vivo pelo YouTube, Rádio Portal da Luz. Responsável: Munir. Web Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. Eventos em Barra do Garças, Mato Grosso. Tema geral: Mediunidade do Futuro. Quando? Dias 8 e 9 de novembro de 2024. Onde? Barra do Garças, Mato Grosso. Local: Auditório das Obras Sociais Francisco de Assis. Endereço: Avenida Otacílio José dos Santos, sem número, Jardim Nova Barra Sul, ao lado do Anel Viário. Palestra: sexta-feira às 20 horas. Tema: Querer, Saber, Amar. Seminário: sábado das 8h30 da manhã às 11 da manhã. Primeiro módulo: O amor é a alma da vida. Das 13h30 às 15 horas. Segundo módulo: Quem cura quem? Das 15h30 às 17 horas. Terceiro módulo: Eu sou o que penso e vivo o que falo. Palestra às 20 horas. Tema: A alma em si só se nutre de amor. Responsáveis: Larissa e Melquíades. Segunda vivência, o despertar da consciência. Quando? De 22 a 24 de novembro de 2024. Começando dia 22 às 15 horas e terminando dia 24 ao meio-dia. Onde? Marabá, Pará. Tema geral: O conhecimento desperta e a vivência liberta. Local: Hotel Del Príncipe. Endereço: Rua Marechal Rondon, número 95, Amapá, Marabá, Pará. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Anfitrião: José Benedito Ribeiro. Convidados: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Crispim Lúcio, Jaraguá, Goiás. Doutor Jonas Moura, Teresina, Piauí. Alexandre Marques, São Bernardo do Campo, São Paulo. Namastê.